Olá, eu sou a doutora Cristina Aguiar, neuropediatra do canal Neuropediatria para você. Venho hoje falar sobre um tema muito diverso, muito vasto, que é a epilepsia, suas síndromes clínicas e o mundo da epilepsia. A epilepsia não é uma doença como muitos acham. A epilepsia são vários tipos. A criança tendo epilepsia, ela pode ter um tipo muito sério, que deixa ela acamada, com retardo mental, completamente sequelada. Eu posso ter uma criança com epilepsia completamente normal, que vai para a escola, que frequenta, faz esporte, faz tudo. Então, dependendo do tipo da epilepsia, essa é a primeira coisa de importante desse vídeo. Você tem que saber que existem mais de um tipo. Segunda coisa, a epilepsia não é uma doença contagiosa. Então, não faz o menor sentido se ter medo de um paciente com epilepsia. A epilepsia se origina de um transtorno, de uma alteração na onda cerebral. Ela não é PEG, você não pega isso pela saliva, você não pega isso pelo espirro, você não pega. A pessoa tem a alteração. Essa alteração, na maioria das vezes, acontece por causa de uma base de herança genética, às vezes acontece depois de um acidente, de um traumatismo craniano, de a formação de um hematoma, de uma formação cística do cérebro em algum momento da vida. Mas não se pega. Então não tem necessidade de ter preconceito com epilepsia. E isso é muito triste, porque o paciente de epilepsia já é um paciente muito sofrido. Ele está vulnerável, ele não sabe quando ele vai ter a crise. Ele tem uma doença que faz com que ele se sinta inseguro. Ele não sabe quando ele vai ter. E ele sabe o preconceito que essa doença acarreta. Nós temos epilepsias que vão ser tratadas com medicamento, e a grande maioria será tratada com medicamento, e esse medicamento fará o controle total das crises. É importante que o neurologista escolha a medicação adequada para cada tipo, dependendo da idade da criança, do tipo da crise, do tipo de alteração no eletroencefalograma e se existe ou não alteração nos exames de imagem. A grande maioria vai ter o seu controle completo de crises em uso de medicação. O tempo de tratamento também vai ser colocado pelo seu neurologista. Ele vai dizer quantos anos você vai tomar, não serão meses, serão anos. Porém, nem todo mundo vai usar medicamento para o resto da vida. Tem gente que vai parar de tomar o remédio. Parar de tomar o remédio e não ter mais crises. Eu considero isso cura. Se você não toma mais remédio, não tem mais convulsão, para mim você está curado. Agora, tem um pequeno grupo de pessoas que deverá usar o medicamento para o resto da vida, dependendo daquele tipo específico de epilepsia. E existe um grupo de pacientes, que é um grupo pequeno, de 5%, na maioria, estatisticamente 5% dos pacientes, que vão ser considerados refratários. Refratários a quê? Refratários ao tratamento medicamentoso. Esses pacientes refratários, eles vão ter que fazer o uso de um tratamento alternativo. Existem 3 tratamentos alternativos, que seria a cirurgia para epilepsia, a colocação do estimulador vagal e a dieta cetogênica. Esses 3 tratamentos não são medicamentosos e só são aplicados em pacientes refratários. Pacientes refratários são pacientes que foram tentados o uso de vários medicamentos. Não foi só um medicamento usado. Tem que ter sido no mínimo 3 medicamentos. E eles não conseguiram controlar suas crises. Por isso, eles são considerados refratários ao tratamento medicamentoso e candidatos aos tratamentos alternativos da epilepsia. Quero também ressaltar que alguns pacientes, nós, neurologistas, enquadramos eles como sendo síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, síndromes. Mas essas síndromes são síndromes clínicas, diferentes das síndromes genéticas, como síndrome de Down, onde a criança nasce com síndrome de Down. A síndrome clínica é quando eu preencho, quando eu formo um conjunto de sinais e sintomas. Eu formo um conjunto de sinais que são as crises, o tipo de crise, o tipo de alteração e o tipo de paciente. Se eu faço um conjunto, um grupo que se assemelha, pode ser dado o nome de uma síndrome. Síndrome de West,
síndrome de Lennox-Gastaut, essas síndromes são clínicas. Elas não são síndromes genéticas. E existem, são tipos específicos de epilepsia. São síndromes epiléticas. Quer dizer, são síndromes clínicas de um tipo específico de epilepsia. Isso facilita para o médico. Quando você me disse, doutora, eu sou um paciente com... Meu filho teve síndrome de West. Eu já entendi o que ele teve. Eu sei que tipo de crise ele teve, eu sei que tipo de alteração de eletro ele teve. Isso facilita muito para o médico. Para o paciente, às vezes complica, porque esses nomes, essa nomenclatura, não tem um significado claro. Não precisa ter para o paciente. O paciente só precisa entender que o nome síndrome clínica é quando eu tenho um conjunto de sinais e sintomas, que eu classifico esse paciente. Espero ter esclarecido um tema tão amplo e que precisamos de vários vídeos para esclarecer completamente. Se você gostou, faz um like, compartilhe informação. Aqui nós estaremos em breve com novos temas no canal Neuropediatria para você.